Atos discricionários da administração. A doutrina tradicional era no sentido de que não cabia ao judiciário reexaminar o mérito dos atos administrativos. Hoje, com outra ideologia, sustenta-se essa possibilidade. Os atos vinculados são estritamente regrados em todos os seus elementos, enquanto os discricionários podem ofertar certa dose de liberdade ao agente público, especialmente no que toca à conveniência e oportunidade, elementos do chamado mérito administrativo. O ato administrativo discricionário distingue-se do arbítrio, vez que este implica numa atuação administrativa, extrapolando os limites da lei, sendo, portanto, ilegal. Agride ainda os próprios princípios traçados para a administração pública. Fábio Luiz Franco. Não é isenta de riscos essa nova doutrina, que permite a substituição da discrição do administrador, com visão holística das possibilidades e necessidades da administração, pela do juiz, preocupado exclusivamente com a situação retratada nos autos. Parece certo que sempre restará uma área em que o juiz não deverá adentrar, como, por exemplo, a determinação do local da escola cuja construção haja sido judicialmente determinada. Mas até isso pode ocorrer, podendo-se, pois, dizer que hoje o administrador só atua livremente no espaço não contestado judicialmente. Decidiu o Supremo Tribunal Federal. Se o Distrito Federal opta por remanejar o monitor que cuidava de aluno com necessidades educacionais especiais, sem prover a vaga por ele deixada, nega à referida criança o direito indisponível de receber educação de inclusão, indispensável à sua dignidade como pessoa, e assim viola princípios constitucionais, legitimando o Ministério Público a pleiteá-los em favor da referida criança. O caso da ação civil pública para a determinação do número de policiais militares necessários na comarca de Marau, Rio Grande do Sul. O Ministério Público ajuizou a ação civil pública contra o Estado do Rio Grande do Sul, postulando, em síntese, a realização de estudos técnicos acerca do contingente necessário para cada delegacia e grupamento da Brigada Militar da comarca de Marau e suas imediações, com a imediata recomposição do quadro de servidores desses órgãos, mediante remoção ou nomeação de servidores, sob pena de multa diária, tendo sobrevindo sentença de improcedência. Inconformado, apelou o Ministério Público, repisando a argumentação da inicial, no sentido de que a localidade ou entorno de Marau está com um número crescente de toda espécie de delitos, afirmando que o fato se deve ao pequeno contingente de policiais que a comarca de Marau e suas imediações possuem, colacionando dados e depoimentos relacionados à segurança pública na localidade, discorrendo sobre a aventada inoponibilidade da discricionariedade, bem como do princípio da reserva do possível, transcrevendo doutrina e jurisprudência. Tece considerações ainda sobre a aplicação do artigo 37 da Constituição Federal e da possibilidade de fixação de multa diária em face do Estado. Em decisão monocrática, o relator negou seguimento ao recurso, dizendo: não se desconhece que ao Ministério Público incumbe, nos termos do artigo 127, caput da Constituição Federal, dentre outras atribuições, a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, prevendo a Lei nº 7.347, de 85, em seu artigo 1º, inciso 4º, a utilização de ação civil pública para tutelar a responsabilidade por danos causados a interesse difuso ou coletivo. Antes disso, prevê o artigo 2º da Constituição Federal, dentre os princípios fundamentais, a independência entre os poderes, impossibilitando, outrossim, a ingerência de um poder na precípua esfera de competência do outro, ressalvadas as hipóteses constitucionalmente previstas.
Não obstante, tutela constitucional e infraconstitucional do direito não é suficiente para que se admita a utilização de ação civil pública como instrumento apto a implicar, pela via judicial, verdadeiro direcionamento da atividade discricionária do administrador quanto ao melhor emprego das verbas públicas e a ordem das prioridades a serem atendidas, devendo-se resguardar, no ponto, a autonomia e a independência do Poder Executivo. Os pedidos formulados na presente ação civil pública, na forma como foram apresentados, detêm amplitude considerável, dependendo de disponibilidade orçamentária, com a realização de concursos e o provimento de novos servidores para a segurança pública, que, frisa-se, não é a única padecendo com o déficit de pessoal, havendo outras inúmeras áreas, não menos importantes, como saúde, habitação e meio ambiente, etc., que não contam com um número minimamente ideal para seu regular funcionamento. Além disso, a situação experimentada pela comarca de Marau e suas imediações, no que tange à segurança pública, não difere de outras regiões do estado e do país, com o agravamento da criminalidade e o déficit nos recursos técnicos, materiais e humanos para o seu devido controle social. Em suma, é inegável que o problema existe e é grave. Não obstante, há inúmeros outros direitos constitucionalmente assegurados que na prática são negados devido à falta de verbas, razão pela qual a forma a ser empregada para melhor resolvê-lo na gerência de recursos públicos é tarefa que incumbe exclusivamente à administração pública, não podendo ser suprida na via eleita pelo Ministério Público, não possuindo a lei da ação civil pública o condão de ensejar quebra da independência dos poderes. O tema em questão é delicado, havendo ponto de extrema relevância, uma vez que, caso se acolha a demanda desta espécie, ou neste momento se acolha o pedido de imediata recomposição de um quadro provisório de servidores junto a cada delegacia e cada agrupamento da Brigada Militar da comarca de origem, com efetivo provimento, nomeação, lotação e exercício, a ser precedida mediante remoções de ofício ou nomeações de candidatos já aprovados em concurso público ou em curso de formação nos últimos 6 meses. A ação do administrador público acabará sendo pautada por outras demandas semelhantes, o que poderá comprometer, sem dúvida, a própria administração. Poderá ocorrer o ajuizamento de novas demandas por parte dos legitimados ativos para as ações civis públicas, por exemplo, para o fornecimento de medicamentos, saúde, rodovias adequadas e uma gama de temas relevantes que poderiam ser objeto desta ação. Comentário. É claro que a segurança pública constitui direito fundamental transindividual. Entretanto, não pode o Judiciário, com os olhos voltados para uma situação concreta, determinar providências e despesas que exigem visão holística das necessidades e possibilidades do Estado. O caso do Lixão do Lima, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Pelo que se depreende do acórdão, havia em Novo Hamburgo um lixão destinado, em princípio, a receber materiais inertes, incombustíveis e insolúveis na água, principalmente material de construção. No local ocorreu, todavia, um incêndio que perdurou por 3 meses, com grave incômodo para os vizinhos, sobretudo as crianças, os quais buscaram socorro no Ministério Público. Liminar foi concedida, obrigando o município a cessar, no prazo de 10 dias, suas atividades no local, abstendo-se de realizar novos atos de deposição de resíduos, até obter licenciamento ambiental, sob pena de multa diária de R$ 5.000, e a adotar, no prazo de 15 dias, medidas emergenciais de contenção de incêndios e de danos ambientais com igual cominação. A perícia não encontrou vestígios de deposição recente e irregular de resíduos de construção civil. Entretanto, foram encontrados maços de cigarros vazios, restos de alimentos, garrafas PET e outras embalagens plásticas, além de despejos urbanos, bem como restos de podas e capinas. Observou o perito que o depósito contínuo de lixo, sem tratamento algum,
pode levar à contaminação de lençóis freáticos, rios e lagos, pelo escoamento do chorume e outras substâncias tóxicas provenientes da degradação do lixo. Além disso, a queima do lixo, que pode ser provocada ao natural, a autocombustão ou reflexo dos raios solares num fundo de garrafa de vidro, por exemplo, lança no ar dezenas de produtos tóxicos, que variam da fuligem, que afeta os pulmões, às cancerígenas dioxinas, resultantes da queima de plásticos. Por último, mas não menos importante, o lixo depositado em terrenos baldios atrai ratos, baratas, moscas, mosquitos, formigas e escorpiões, entre outros, podendo transmitir doenças como diarreias infecciosas, parasitoses, amebíase, etc. Pode também permitir o desenvolvimento de larvas de mosquitos, vetores de doenças como a dengue e a leishmaniose. A perícia também não constatou indícios de focos de incêndios recentes no local. Entretanto, novos eventos, sejam eles provocados ou acidentais, não podem ser descartados, porque mesmo com a elevada compactação dos resíduos, existem indícios de trânsito de pessoas estranhas através do lixão, devido à falta de uma cerca que circunde completamente a área. O risco de ocorrência é ainda maior devido ao fato de os resíduos não serem inertes, ou seja, podem ser combustíveis. A perícia não constatou dano ambiental. O terreno, disse o perito, está abandonado. Entretanto, existem indícios de trânsito de pessoas estranhas e animais através do mesmo, já que apenas a frente é cercada. De forma pontual, foram encontrados maços de cigarros vazios, restos de alimentos, garrafas PET e outras embalagens plásticas, além de despejos urbanos diversos. Ainda foi avistado um cachorro, canes familiares, na área do lixão. Para a recuperação da área, sugeriu o perito cercar a área para impedir o trânsito de animais domésticos e pessoas, remover os resíduos não inertes e descompactar o solo, favorecer a cobertura vegetal do solo com matéria orgânica, restos de podas e folhas e aparas de grama-capim, fazer o coroamento, capina de 1 metro em volta, das árvores nativas jovens ou em rebrota para facilitar seu crescimento, bem como para o controle de plantas invasoras. Procurar a orientação de técnico, biólogo, engenheiro, agrônomo florestal. A apelação, interposta da sentença que acolheu os pedidos, foi provida por maioria, o que deu ensejo à interposição e julgamento de embargos infringentes. Em seu voto, o relator, desembargador Marcelo Bandeira Pereira, observou haver divergência no tribunal sobre a amplitude da atuação do judiciário diante dos demais poderes. Em sentido afirmativo, referiu uma decisão acolhendo o pedido de regularizações fundiária e urbanística, com reassento de moradores, realização de obras de infraestrutura e reparação de danos ambientais, e outra, fundada no direito à educação, determinando a reforma de escola, ambas condenando o Estado do Rio Grande do Sul. Em sentido contrário, referiu decisões negando ordem dirigida a municípios, de recolhimento de animais domésticos abandonados e atendimento médico veterinário, de contratação de empresa de valores para realizar distribuição de vales transporte e vales alimentação, de construção de canil-gatil, de criação de abrigos municipais com vistas à proteção de crianças e adolescentes em situação de abandono. A solução proposta pelo relator e acolhida pela maioria foi no sentido de dar provimento em parte aos embargos para impor ao município a obrigação de não fazer, consistente em se abster de realizar suas atividades de deposição de resíduos do lixão, até que seja emitida a devida licença de operação pelo órgão ambiental competente, e a obrigação de fazer, consistente na recuperação integral da área lesada, tanto no seu interior quanto no seu entorno, de acordo com as diretrizes definidas por perícia a ser realizada. Não houve no acórdão menção expressa em imposição de multa para o caso de descumprimento. Comentário. Parece haver certa incompatibilidade entre as duas ordens emitidas, porque,
Se licenciado o lixão, não haverá razão para a recuperação da área. Pode-se justificar a decisão, primeiro, por haver exigência legal expressa de licenciamento e, segundo, porque foram determinadas medidas de pouca expressão financeira, sobretudo para um município como o de Novo Hamburgo. Sem negar, de modo absoluto, a interferência do judiciário na administração, pode-se, pois, admiti-la, pelo menos nos casos de desobediência à lei expressa, suposto que não altere significativamente previsão das despesas.